Olá pessoal, eu sou Alexandre Faustino, host do podcast Two Steps Ahead. Esse episódio faz parte de uma plataforma de comunicação desenvolvida para você. Por isso, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para ser avisado a cada novo episódio e fique de olho no nosso conteúdo. Siga-nos também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, bastidores das nossas gravações, ficará por dentro de todas as novidades e ainda poderá interagir comigo e com toda a minha equipe. Eu o incentivo a curtir, comentar e compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a sua família e em todas as suas redes sociais. E se você tem filhos, não perca tempo. E assim como eu, ajude-os a traçar caminhos sólidos em direção aos melhores objetivos pessoais e profissionais. A sua importância na jornada dos seus filhos é muito maior do que você imagina. Nós temos inúmeros episódios já gravados no nosso podcast, com empresários executivos de muito sucesso que atestam a importância dos pais nas vidas deles. E a sua participação é fundamental também para o crescimento desse podcast, para que a gente alcance cada vez mais pessoas com o rico conhecimento que os nossos convidados compartilham conosco. Você tem a oportunidade de ser um agente de mudança, de influenciar positivamente aqueles que estão ao seu redor. Sempre que assistir aos nossos episódios e compartilhar o conteúdo, você está contribuindo para que mais pessoas possam alcançar o sucesso em suas vidas, se tornando também profissionais e gente two steps ahead. E para quem prefere ouvir apenas o nosso áudio, eu tenho uma ótima notícia. O nosso podcast já está também disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e muito mais. Assim você pode nos acompanhar onde e quando quiser. E não se esqueça de deixar os seus comentários e sugestões. Eu quero saber a sua opinião, responder às suas perguntas e abordar os temas que são relevantes para você. Agora, vamos começar mais um episódio incrível sobre empreendedorismo, negócios, carreira e família. Eu estou de volta ao nosso estúdio de São Paulo, após a gravação de 3 episódios lá em Orlando, nos Estados Unidos. Então, vamos juntos, sempre two steps ahead, e aproveite mais um episódio cheio de insights e conhecimentos para impulsionar a sua jornada empreendedora. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação ao vivo. O episódio 8 do podcast Two Steps Ahead já está no ar. E no episódio de hoje, nós temos o prazer de receber uma empreendedora nata, inspiradora e visionária. Ela é incansável e está sempre buscando novas oportunidades de se conectar com gente, de desenhar novos negócios e, claro, monetizar suas habilidades em um mundo cada vez mais globalizado. Apaixonada por viagens internacionais, ela mantém o seu radar constantemente ligado para identificar novos investimentos promissores dentro e fora do nosso país. Nesse episódio, nós vamos explorar como descobrir e aperfeiçoar as nossas habilidades técnicas e comportamentais, como desenvolver negócios sólidos e como, é claro, ganhar dinheiro. Ela compartilhará conosco insights valiosos sobre a importância do autoconhecimento, identificação de oportunidades, criação de valor e construção de uma marca pessoal forte. Então se prepare para mergulhar numa conversa enriquecedora, repleta de dicas práticas, muita energia boa e inspiração. Seja Ah, bem-vinda ao podcast Two Steps Ahead, Ariane. E esse uau! episódio 8 é todo seu. Nossa, Alexandre, nunca vi uma introdução tão bonita. Assim, uma história, você ali falou um pouquinho da minha vida e que realmente, assim, muito obrigada por isso, muito obrigada. Realmente ali me descreveu, né? Eu senti, me arrepiou aqui. Muito obrigada por essa introdução maravilhosa. Nada, eu fico bastante grato pela sua participação. Você tem inspirado muita gente e eu espero que através dessa plataforma de comunicação a sua inspiração atinja muito mais pessoas. Que bom, que Vamos bom. começar pelo começo? Vamos, Eu vamos. quero saber de onde vem esse seu DNA Ah, empreendedor. então, olha que legal, né? Eu vim de uma família empreendedora. Porém,
eu tinha esse medo, né? O medo de 98% dos brasileiros. Eu tinha medo de empreender. Eu queria a segurança da carreira executiva, do CLT, do PJ, né? Que hoje existe, mas assim, eu queria que alguém tivesse ali a responsabilidade de uma empresa e que eu fosse uma mera recebedora, né? Do mensal, digamos assim. Então, a minha família sempre me mostrava como que funcionava o empreendedorismo. E, por sinal, minha família sempre teve sucesso nesse sentido, né? Claro que, assim, da maneira deles, com desafios, mas desde a minha mãe, meu irmão, meu pai, todos ali tinham uma estrutura de empreendedorismo. E eu até, né, comecei faculdade, comecei tudo, com medo, comecei a trabalhar para empresas. Só que eu fazia uma coisa que era um pouquinho diferente, né? Eu falo que eu respirava a empresa do outro. Eu via a empresa como um palco, como algo ali que eu admirava e que eu podia dar o meu melhor todos os dias. Então, eu trazia ideias, eu trazia situações onde eu podia melhorar aquele negócio sendo do outro, não era meu. Eu, às 18, bati o meu ponto e ia embora, mas eu estava feliz por eu ter cooperado. E foi a partir disso que, depois de alguns anos, claro, com força, com coragem, com resiliência, com vontade, que eu comecei a observar o que minha família fazia e falei: não, peraí, existe um mundo onde eu posso ter o meu negócio, né? Onde eu posso trazer essa vontade de ajudar o próximo, enfim, para mim. Ganhando o meu dinheiro próprio, tendo o meu escritório, tendo o meu espaço, fazendo da minha maneira, que eu já fazia de uma forma bem feita para o outro, mas era do outro, não era o meu negócio, né? Então, eu falo que foi a partir daí. O meu começo foi assim, né? De uma forma difícil, porque eu não... imagina que assim, eu falo muito hoje que não existe faculdade para empreender, né? A gente vai aprendendo ao longo da jornada como é que funciona o empreendedorismo, o que você faz primeiro, qual é o primeiro passo, mas foi ali que iniciou, o momento que eu falei, não, eu posso mudar, eu posso ser diferente, eu quero mais, eu preciso de mais, eu não nasci só para isso, né? A gente tem que ser visionário também no sentido de, não só de ajudar também, mas no sentido financeiro, que a gente pode mudar a nossa realidade empreendendo. Então foi onde eu desbravei esse mundo do empreendedorismo, né? E teve algum sentimento que foi mais forte quando você decidiu abandonar a carteira de trabalho e partir para o lado de cá, o lado de CNPJ, sei lá, dinheiro, ascensão, viagem, liberdade? Teve algum sentimento principal ou foi um conjunto deles? Eu vou te falar bem a realidade. Eu acho que quando a gente integra muito o propósito de vida também nosso, a gente começa a se movimentar para fazer aquilo ali ser diário, né? Quando a gente entende o que a gente quer fazer da nossa vida, a gente vai galgando ali um caminho para falar assim, não, peraí, eu posso viver isso e dentro do empreendedorismo. Eu posso ajudar, que nem eu sempre fui uma pessoa, agora eu vou voltar lá também. Sempre fui uma pessoa que dei muito palpite na empresa dos outros. Mesmo sendo CLT, mesmo sendo a pessoa ali, né, que não tinha nenhuma visão, nenhum CNPJ. Mas quando eu era novinha, eu sempre dava palpites, eu ajudava, eu queria entender. Eu comecei a estudar para entender o que era uma SWOT, o que era coisas ali para traçar um planejamento estratégico para a pessoa. Eu olhava a pessoa que abriu um negócio e falava, puxa, como que ela começou e ela não tem um planejamento, não tem um plano. Então, eu ajudava de uma forma que eu fui descobrir ali que era a minha essência. Mas isso veio antes da tua faculdade? Veio depois? Antes, já com 16 anos. Assim, eu sempre fui muito precoce. Então, eu estava ali naquele processo de meu propósito de vida, que era ajudar pessoas e empresas. Só que eu, né, não estava entendendo muito bem o que era e fazia, né, e ali ajudava o outro, mas não entendia como é que formatava isso. Se eu tentar fazer uma analogia em cima do que você está falando, né? Pensando que é muito parecido como a gente dirige. Né? Você está dirigindo, você sabe se você tem que acelerar, se tem que frear, tem que mudar de marcha, olhar no espelho, mas você não racionaliza, você só tem o domínio daquela situação. Quando você tem o espírito empreendedor,
desde o momento zero, você não consegue sequer transcrever que a gente está falando de empreendedorismo. Mas o radar, ele fica ligado o tempo inteiro. É um dom. É por aí? Sim, exatamente. É aquela coisa de você chegar num restaurante, você ser atendido e você falar, não foi bem atendido. Peraí que isso aqui pode ser diferente. Deixa eu avisar o proprietário que o garçom dele pode ser, né, ele precisa dar um treinamento. Então, você chegar no mercado, a caixa do mercado te atender e você falar, não, tem coisa aqui que pode melhorar. Você chegar numa loja, a pessoa te vender metade da loja e você falar, nossa, parabéns, aqui tem uma vendedora excelente. Então, era muito disso, de empreendedorismo na essência, na alma ali, que nasceu comigo. Né? Eu dava palpite na empresa do meu irmão, eu dava palpite na empresa da minha mãe, eu estava ali, né, trabalhando para o outro, mas respirando o negócio como se fosse uma empresa que eu fizesse parte mesmo, recebendo um salário de CLT e achando que eu era sócia, assim, no sentido de ajudar ali tudo que estava acontecendo. Se precisa vir de final de semana para fazer uma implementação, eu ia. Então, é muito nesse sentido de você viver ali a empresa do outro, ou né, olhar, enfim, ou gerar o mapeamento e respirar o empreendedorismo como se fosse seu, né? Mas, no final das contas, o que eu digo pro meu grupo lá é o seguinte, né? Eu abro duas vertentes. A primeira eu digo o seguinte, o negócio, eu falo para eles, é de vocês. Sim. Né? Não interessa se você é CLT ou não, né? Mas esse podcast, ele acontece em função de um grupo de comunicação que tem uma pessoa que é líder, tem os outros que assessoram, e tem a mim que venho aqui e gravo os episódios com vocês. Mas a gente tem que ter o dono do negócio. Sim. E esse dono do negócio, ele precisa, independente de ser ou não CLT, ele tem que se sentir dono. E a partir do momento que você se sente dono, você dá opinião, né? Mais do que isso, né? Porque quando você fala do restaurante, eu não estou pensando na opinião, eu estou pensando que você está tentando resolver um problema. Sim. Você Sim. diagnosticou o problema e está resolvendo o problema. E quando você desenvolve esse sentimento de dono e você passa a resolver problemas, você vira dono de fato. Sim. Você vira dono de fato. E quando você vira dono de fato, Ariane, eu entendo que você tem uma bifurcação. Não interessa se você vai escolher um lado ou outro, você vai se dar bem. Qual que é a bifurcação? Primeiro, ascensão na carreira como executivo. Sim. Porque muito. O executivo que ganha grana, ele resolve problema de cabo a rabo, 365 dias por ano. E o empresário que tem sucesso também resolve o problema o tempo inteiro. Então, esse exercício que você está falando, e é muito legal você trazer isso, porque você está trazendo lá no início da tua jornada, né? E aí me faz pensar que desde sempre você vem desenvolvendo o hábito de resolver problemas dos outros. Sim. Né? E isso é muito bacana. E a tua mãe e o teu irmão, eles tinham empresas do quê? Minha mãe trabalhava com alimentação e meu irmão com transporte executivo. E eu falo assim, meu irmão passou por um problema muito grave quando introduziu o Uber no Brasil. Então, assim, era ali situações onde a gente tinha que ir por outros caminhos, tudo. Ele tinha empresa há mais de quase 20 anos, então ele teve que mudar ali, traçar uma estratégia, né, para se colocar de novo no mercado. Então, eu falo que quando a gente olha isso como jovem, né, porque eu ainda era menina, quando, né, muita coisa foi acontecendo, quando meu irmão saiu de um contrato alto para um contrato menor, e daqui a pouco, depois de coisa de 3 anos, começou a Uber a introduzir no Brasil, e aí começou, né, a mudar todo aquele cenário. E você tá ali simplesmente fazendo o quê? Resolvendo o problema, você tem um corpo de pessoas que são seus funcionários, que você tem que dar satisfação também. Então, é muito disso, de você entender como que você vai traçar esse novo caminho. E eu falo muito até, Alexandre, o empreendedor é muito doido, mas é real, né? O empreendedor, ele fica ali o tempo inteiro ansioso para o sucesso, para alguma coisa que ele queira almejar, né? E depois que ele almejar aquilo, ele vai ter que depois dar outra volta e fazer outro negócio, fazer outras... Nunca vai ter final, sabe? A pessoa quer ganhar, às vezes, X de dinheiro, quer ter X de faturamento, ele vai conquistar isso, se ele tiver resiliência, constância, enfim, entre outras coisas. Mas você vai ter que também entender que dentro dessa jornada vai ter caminhos ali que você vai ter que traçar tudo de novo. Olha,
vou atestar o que você está dizendo, trazendo aqui uma pesquisa recente. Boa. Janeiro desse ano. Gosto de dados. Dados é Gosto. fundamental. E, assim, espera um pouquinho. World Economic Forum, janeiro de 2023. Seguinte. As 26 principais habilidades em 2023 desejadas pelas empresas. A primeira delas, pensamento analítico. Boa. O que é o pensamento analítico? Dados e como é que a gente reposiciona as coisas, porque Sim. o mundo está mudando cada vez mais rápido. Sim. Então, se um dia você tinha o transporte executivo funcionando super bem para o irmão, de repente, com a chegada do Uber, e chegou para ficar esse conceito, ou analisa o que está acontecendo, ou vai morrer. Olha Sim. que interessante. Sim. Né? E o empreendedor ele precisa fazer isso o tempo inteiro. Não é? Muito. E aí tem uma outra visão da mesma pesquisa que diz o seguinte: olha só, 44% das habilidades que a gente domina hoje, 44, quase metade, elas podem não mais ser relevantes amanhã. Porque o mundo está em transformação. Muito, o tempo De novo, todo. capacidade analítica que a gente precisa desenvolver. E por fim, ela traz um outro dado que 6 em cada 10 profissionais, ou seja, mais da metade, precisarão de upskilling e reskilling até 2027, ou seja, atualização. Sim. Mas apenas metade dessas 6 em cada 10 terá acesso à oportunidade de desenvolvimento adequado. Olha que interessante. Então isso mostra o seguinte, né? Você, como empreendedora, como empresária, tem uma oportunidade e um desafio imenso. Desenvolver a capacidade analítica das pessoas, treinar, formar grupo, né? Conduzir esse grupo para as direções distintas vai certamente te levar para um nível bastante alto. Bastante alto. E por falar em grupo, eu sei que você voltou de Dubai. Sim. Vamos lá. Para a gente contar a história inteira aqui. Quem foi para Dubai com você? Bom, eu faço parte, eu faço parte do Clube de Empresárias da FGV, onde eu sou a presidente. É um grupo de mulheres, de empresárias, onde a gente fala de educação empresarial, onde a gente fala de negócios, onde a gente traz ali conhecimento, networking, que isso também te leva para outro patamar, a gente depois fala disso também. E fora o grupo, que eu sou presidente do Clube de Empresárias, eu participo também de outros grupos de empresárias, né, que eu acho que a gente tem que estar nesse movimento. E um dos grupos que eu participo é a One Lady. A One Lady é uma startup, né, que é uma plataforma, ela venceu o Batalha nas Startups da Rede Record, e a presidente, a Adélia Zefiro, me convidou para essa viagem. Bom, nós fomos e era uma agenda totalmente executiva, né? Era uma agenda onde a gente tinha ali conhecimento de como que está os Emirados, até porque a One Lady, que é essa plataforma, está levando, né, o business dela para os Emirados. E dentro da nossa jornada executiva, da nossa missão, eu falo que é uma missão Emirados, né? Tinham algumas tarefas, né? Então, dentro dessas tarefas, nós íamos na embaixada, nós fomos no mercado global, nós fomos conhecer a cultura de Dubai, a cultura dos Emirados. Então, uma agenda ali intensa, tá? Que era das 8 às 18, que eu falo que, né, os bastidores ninguém vê. Uma agenda onde a gente saía de van de manhã, né, para fazer os compromissos, e era uma agenda bem completa, né? Ao mesmo tempo ali foi claro, foi cansativo, não vou falar que não foi, porque era uma agenda onde a gente entrava na sala de reuniões, ficava 2, 3 horas lá e depois saía para outro compromisso e sala de reuniões de novo, no deserto, tá? A gente chegou a visitar, tem um mercado global lá que ele é no meio do nada. Imagina assim, deserto, tem lá uma caixa onde é o lugar, o espaço onde foi construído, e só isso. Então, 40 graus lá fora, a gente lá dentro num ar de 15 e fazendo reuniões. Então, o que eu pude abstrair dessa viagem, tá, Alexandre?
ressaltando, até gostei da sua introdução, falando que eu gosto das viagens internacionais, e eu gosto mesmo. Depois vou até falar de uma que foi uma viagem despretensiosa com relação a negócios, mas acaba que a gente enxerga negócios nessas viagens, né? Radar ligado. Sempre, eternamente. E Dubai existiu o quê? Imagina que é um lugar onde as pessoas têm dinheiro, mas não têm tantas ideias, certo? Porque ali acaba que, né, já o fluxo do que está acontecendo é interno, mas existe o dinheiro. Então precisa de ideias, precisa de pessoas que levem de outros países negócios para lá, para os investidores, porque tem muita gente lá querendo investir em negócios de fora. Fora que lá tem zona franca. Então, para a pessoa que está aqui no país e quer levar o seu negócio, quer levar o seu produto para outro país, passa pelos Emirados, passa por Abu Dhabi, pela Zona Franca, para você ter esse abatimento de impostos, né? Para você ter ali uma conversão de tributação. Então, eu falo que você, claro, estando lá, que você enxerga eles sedentos por ideias. Que você fala assim, puxa, tem gente aqui com muito dinheiro, querendo só, às vezes, uma startup inovadora, querendo um negócio aqui, um business que traga resultado e soluções de problemas. Porque é isso. Hoje em dia a gente tem os negócios, mas tem que levar de uma forma com resolução de problemas também, né? Foram quantas mulheres? Olha, foram 9 mulheres, se eu não me engano. Mas tinha também a equipe, que tinha uma equipe ali apoiando tudo na agenda, né, nos compromissos. E te confesso, tá? Não foi fácil. Até as meninas depois que... As mulheres, né? Eu falo as meninas porque... Bom, mas né, a maioria é empresária. Mas a XP Private teve um patrocínio também, estava lá conosco. Mas imagina que assim, ó... mulheres, tá? Conversando ali numa terra onde elas queriam passear, onde elas queriam ir para o shopping também, que é o maior shopping do mundo, né? E a gente tinha uma agenda executiva que tinha que terminar no final do dia. E as mulheres querendo passear, eu querendo sair para um restaurante. A gente não conseguia fazer o que a gente de fato queria. Então, foi uma agenda intensa. Claro, teve ali no meio da viagem, seus estresses, as intensidades, porque a mulher é intensa. E eu também acho isso ótimo, porque a gente fala assim, né, que isso traz o movimento para os negócios, onde a gente enxerga ali situações. E tinham mulheres muito, muito inteligentes ali no grupo, sabe? Mulheres que fazem negócios milionários, assim, absurdamente altos. Então, você ter essa troca, esse networking, essa conversa, às vezes, e eu vou até entrar num sentido que é o quê? Quando você está empreendendo, Alexandre, raramente você vai conseguir conversar de igual com um amigo seu que já é um amigo do passado. Porque pode ser que eles não estejam empreendendo, enfim, não vai ser algo fluido. Então, você precisa estar perto de pessoas de negócios, de pessoas que estão empreendendo, que estão ali em movimento, né? E essa viagem me trouxe também isso. Me trouxe esse aprendizado de que esse movimento precisa ser constante. Constante. E eu falo que é legal porque, às vezes, terminava a agenda executiva à noite, nós íamos jantar, e do que a gente estava falando? De negócios. Não era outra coisa. Então, para você ver como as mulheres estão em sintonia quando elas estão fazendo ali o mesmo tipo de situação, de vontade, de desejo, de negócios. Então, é muito disso. A gente tem que trabalhar sempre isso e fazer acontecer. Mas foi desafiador essa agenda, mas foi muito boa. E diz uma coisa, em Dubai, vocês tiveram ou sentiram alguma discriminação, alguma dificuldade? Olha, é até bom você falar disso, porque assim, todas as mulheres, se eu não me engano, 2 só ficaram depois que terminou a agenda executiva. Eu era a terceira. Então, eu fiquei mais 4 dias, se eu não me engano, sozinha nos Emirados. Quando você pensa uma mulher sozinha num país que tem muita gente ali vestida dos pés à cabeça, né, com apenas mostrando os olhinhos, como é que você se porta, né? E aí foi onde eu encarei isso como como um desafio, mas um desafio bom.
nunca, foi praticamente uma das primeiras viagens que eu andei sozinha em algum país, mas foi super tranquilo, super tranquilo. Não tive nenhuma discriminação, não tive nenhuma falta de respeito. Claro que a gente, né, você está num país de uma cultura diferente, então você vai se portar de uma forma diferente, você vai se vestir de uma forma diferente, né, de uma forma ali onde você sozinha não queira passar nenhuma informação ruim, né, num país onde você não domina todas as situações. E eu tinha uma amiga também que mora, por sinal, ela me trouxe informações bem tranquilas, né? Ela falava, Ariane, não precisa se preocupar, pode sair com o bracinho à mostra, não tem problema, pode passear tranquila. E vi muita coisa legal, assim, Alexandre, de Dubai. Descobri, né? Eu falo assim, que a gente tem que, como visionários, a gente tem que entender como é que funciona o país. E, por exemplo, lá em Dubai não existe Serasa, né? Então, se você fica devendo, você tem uma dívida com o governo e você pode ser preso. Olha só. Então, por isso que tem aqueles abandonos de carros, né, por lá, porque você faz um financiamento, lá você não consegue transferir esse financiamento. Então, se você não pagar, você simplesmente larga lá o carro e vai embora do país. Ou se você tem dívida, né, e eu tô falando de dívida boba, dívida de luz, água, algo assim, é um aluguel e você não consegue pagar, você pode ter amanhã uma dívida mais alta, né, com o governo e pode até ser preso. Que loucura. Então, essa parte cultural, que você vai entendendo como é que funciona, e quando eu falo assim, a parte cultural, não é só com relação ao que está interno, mas são os negócios também. Como é que funciona uma venda de carro lá, então? Né? Como é que é um restaurante? Lá, 90% é imigrante. Então, você olha os lugares. Eu, por exemplo, vi muita gente da Ucrânia. Aí você vai entendendo, puxa, a Ucrânia tá de fato assim mandando o pessoal para outros lugares, até mesmo para Emirados. Eu vi muita gente da Angola. Então você vai olhando ali que como é que tá o empreendedorismo em outros países, Mas né? fazendo negócio, ucranianos fazendo negócio em Dubai Não. ou vivendo em Dubai? Vivendo. Vivendo. Vivendo no sentido de trabalho. Porque lá também eu descobri, olha só, que legal, que interessante saber. Você tem 30 dias para se recolocar no mercado. Então, assim, você tem que ter um trabalho em Dubai. Tem que ter. Não tem conversa. Se você não tiver, você sai de Dubai. Tá fora. Tá fora. Então, assim, as pessoas lá estão em movimento trabalhando. Quem quer ter negócio lá, empresa, tranquilo, tá? É coisa de 15 mil, 20 mil reais, convertendo já, para você ter um CNPJ de Dubai. E aí você abre o teu negócio, só que você vai ter que provar algumas coisas, tirar o visto. Isso a gente aprendeu, ó que legal, isso a gente aprendeu na embaixada. Então, O passo a passo. o passo a passo, como é que faz para ter uma empresa lá, tudo certinho. Então, é interessante? É interessante, mas é um país cheio de culturas, é um país que tem muita coisa de fora, né? Eu vi muitas franquias, muitos negócios que já estão lá. O maior shopping do mundo, e eu vou falar uma curiosidade também. Eu nunca vi um lugar com todas as lojas, assim, literalmente do mundo. Eu nunca vi. Esse shopping de Dubai, o Dubai Mall, é absurdo. Não existe uma loja que não esteja lá. Então eu falo, eu acho que eles fizeram isso, já entrou nesse radar para todas, é absurdo. É absurdo. E é legal porque você vai olhando aquilo, você vai falando, puxa, quer dizer, se eu amanhã tenho uma marca forte, que seja de roupa, de sapato ou de qualquer outra coisa, eu preciso estar em Dubai, no Dubai Mall. Que interessante. E quando vocês decidiram ir para Dubai, vocês tinham um objetivo, um target, ou vocês foram lá principalmente para aprender? É o que eu falei, a internacionalização é o foco, tá? Então, quem tem negócio e pode internacionalizar, fez isso, né? Foi lá com visão de quero levar o meu negócio. Algumas outras foram com visão de quero entender como é que funciona os Emirados, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho consultoria empresarial também. Então, deixa eu entender e eu posso amanhã apoiar a empreendedora para ela internacionalizar o negócio dela. Se alguém aqui no Brasil hoje quiser abrir uma empresa em Dubai, ou quiser conhecer Dubai, aprender como é que funciona, estudar, você vai junto. Vamos juntas, claro, Olha claro. que interessante. Claro. Olha que interessante. E é isso, eu falo que os Estados Unidos têm muito disso, né, Alexandre? Assim, eles têm essa cultura de
tudo que é interessante, é importante para o mundo, primeiro está nos Estados Unidos, né? E agora, outros países estão começando a esse movimento, a trazer esse movimento também. Peraí, a Europa está com um pouquinho disso, ainda, né, em construção, mas os Emirados está muito forte nisso. A logística lá, outro ponto interessante, que a logística lá é muito, muito fluida. Então, por que que hoje, e assim, foi 5 salas de reuniões que nós sentamos, e as 5 começaram assim, Dubai é perfeito porque a logística é incrível. Dubai é ótimo porque a logística é bem estruturada. O porto de Dubai não tem funcionário. É todo já bem estruturado, tudo, sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo ali, que a gente vai olhando e falando, nossa, gente, e a gente se limita tanto ao Brasil às vezes, né? É verdade. E você voltou de lá com um grupo de mulheres do One Lady Sim. e tem o objetivo de voltar de novo para fazer uma segunda rodada, fazer uma implementação? Ou agora é uma fase mais de stand-by, amadurecimento? Em que pé que tá? Na verdade, assim, o ideal é isso, é você passar um período e voltar, né? A ideia é essa também. Claro que todo mundo tem seus compromissos, né? Todas ali têm negócios, então cada uma foi entender o que faz de fato sentido, né? Para amanhã internacionalizar, trazer para o mercado e, claro, voltar. Legal. Eu penso, né, que assim, independente de você conseguir aplicar o seu negócio num país diferente, como no caso do Dubai, da tua viagem, é muito legal a gente construir paralelos, pensando inclusive aqui no nosso país, Sim. né? É claro que não dá para você implementar tudo aquilo que você vê em Dubai aqui no Brasil, mas dá para a gente começar a pensar como Gosto empreendedor, disso. pensar o seguinte, poxa, peraí, se a logística lá funciona, por que raios aqui não funciona? Sim, Aí sim, você vai, ótimo. vai começar a cair em searas, né? Ótimo. Poxa, como é que está a nossa infraestrutura? Pô, tá defasada. Aí, de novo, como empreendedor, você tem duas opções. Tá defasada, ponto final, ou tá defasada, opa, temos um problema aqui. Como é que a gente faz para a gente buscar uma solução? Porque se a gente, a bem da verdade, né? Que assim, se a gente como empreendedor não procurar por soluções, a gente não consegue, a gente não vai ter um país desenvolvido. O desenvolvimento do nosso país passa pelas mãos dos empresários, dos empreendedores. Sim. É isso. Então, eu entendo que quando a gente está com o radar ligado, não existe viagem perdida. Independente da implementação dos negócios, no país que você foi para visitar, você sempre consegue voltar com enriquecimento bastante grande e aí cabe a você colocar em prática tudo aquilo que for aderente ao nosso Sim, um país. grande exemplo é pegar o nosso próprio digital. Ele vem de onde? Né? Vem dos Estados Unidos. Se você pegar todos os métodos, né, as organizações hoje, o que as pessoas fazem com o digital, o 6 em 7, todas as estruturas, vem de fora. Primeiro ali estava nos Estados Unidos, alguém foi, descobriu aquilo lá e trouxe para o Brasil. Então a gente tem essas oportunidades, a gente tem que ir para outros países com esse olhar, né? E qual que é a segunda experiência internacional que você ia me contar? Então, eu contei, bom, meu aniversário, eu fui para Orlando. E Estados aí, Unidos. de Orlando, foi uma viagem assim que eu ia somente para Orlando, acabou que eu tinha uma visão de negócio para Miami, né, com relação a investimentos. Lá eu comentei que Miami é muito, né, como a gestão é importante. Eu tinha ido há 4 anos atrás e eu fui dessa vez e eu vi outra Miami. Absurdamente diferente. Com uma outra visão, eu fiquei na Brickell, né? Então, eu tinha ali a parte dos escritórios. A Brickell, ela é uma... Faria Lima. ela é uma Faria Lima. Então, eu consegui enxergar o quanto os negócios ali estão em movimento. O quanto o mercado, tanto imobiliário quanto o mercado corporativo, ele está em ascensão. E ali, né, se você pensar na Brickell, que é onde centro financeiro, vamos pensar assim, né, nesse sentido de centro financeiro, Faria Lima, Paulista, eu fiquei assim, boquiaberta, com relação também ao luxo, à organização.
né? De 4 anos atrás, quando... Imagina que assim, ó, Miami teve esse pulo rápido, né? Porque assim, os países hoje, eles precisam disso. Dubai tem 50 anos, tá? Não tem mais... Então, assim, tem mais gente mais velha que Dubai. E Dubai é um mega, né? Hoje já é uma mega referência. Não dá para falar que o Brasil é um país novo, então. Não, de jeito nenhum. Então, tudo isso que eu vi em Miami, né, com tão pouco tempo, porque eu acho que 4 anos é pouco tempo para uma cidade se desenvolver tanto, né, como se desenvolveu, foi ali mais uma sacada que eu olhei e falei, nossa, como a gestão é importante. E conversando com uma corretora que estava lá comigo, ela me compartilhou que o prefeito de Miami faz muito esse movimento. Que ele entra nessas rodas de bilionários do mundo e pede, olha, você tem negócio, você tem empresa, vai para Miami, te abato imposto, te isento de algo. Então, esse movimento que ele faz de networking, que é fundamental, acho que para todo empresário, todos, porque o networking ele te coloca onde você nunca imaginou pisar. Né? Guardem isso no coração. Então, assim, esse movimento que ele fez levou Miami para outro patamar. E aí, eu olhando os negócios de Miami, eu falei, puxa, como isso pode trazer para o Brasil, né? Como a gestão é importante, como é importante essa colocação, essa referência, você ser uma referência. E eles estão fortes nisso, querendo ser uma referência. Hoje, o Waldorf, que é um dos maiores prédios do mundo, que vai ser construído lá. Então, assim, eles estão fazendo de tudo para que os maiores negócios, maiores empresas estejam agora em Miami. E essa experiência, só fechando aqui essa experiência de Estados Unidos, né? Eu falo que, mais uma vez, me trouxe, assim, um sentimento de, puxa, a gente pode tanto aqui. A gente pode. Com relação a atendimento, porque eu também fui para Disney, então a gente olha o atendimento Disney, né? Mais uma vez a gente compara, não tem como. Então, tudo isso que quem tem visão de negócio vai para outro país passear, mas fica olhando como é que as pessoas estão em movimento, né? Então, eu olhava tudo aquilo e falava, puxa, Brasil dá para fazer tanta coisa. A gente tem o calor de Miami, a gente tem, né, os latinos, a gente tem todo mundo aqui que é caloroso, que faz sentido para o negócio. Por que a gente não vai melhorar? Por causa da nossa cultura? O que tem na nossa cultura que está de errado, assim? Então, é muito daquilo que você falou, é trazer para o brasileiro essa força, essa vontade de crescer, que a gente às vezes se perde no caminho. Ah, tá bom, isso aqui tá bom. Né? E a gente perde ali a constância. E você traz essa vontade? Muito, muito. Como é que você compartilha? Aí, vamos lá. Eu fiz uma coautoria num livro e eu falo muito de bons hábitos. Pode falar. E assim, sendo sincera com você, Alexandre. Fazer merchandise aqui. Pode fazer. Primeiro, vou só falar sobre o título, porque assim, ó, é polêmico, tá? O Segredo do Sucesso. 29 leis para alcançar sucesso e felicidade. O que é sucesso para você? Né? Quando a gente pensa em sucesso, a gente tem que analisar o quê? O que eu quero? Né? É o que você quer. E o que eu quero é diferente do que você quer. Sucesso para você é uma coisa, sucesso para mim é outra. Às vezes você quer ser o melhor CEO do Brasil, às vezes você quer ser o melhor pai do mundo. Depende do que é sucesso. Cada um tem uma maneira. E, bom, quando eu falo de empreendedorismo, e eu ligo muito a bons hábitos. Porque, assim, pensa que quando você empreende, Alexandre, você precisa ser constante. Você precisa, é necessidade. Eu falo assim, empreendedorismo, gente, não é uma brincadeira. Então, assim, empreender requer constância. E constância, você liga a bons hábitos. E quando eu falo de bons hábitos, são coisas que não são legais, às vezes, de fazer. Por exemplo? É atividade física. Mas por que eu vou falar um hábito assim que é, né? E tem muito menores, tá? Tem hábitos simples de só agradecer, por exemplo. Mas um hábito de uma atividade física, por quê? Você é CEO de uma empresa, você é diretor, você precisa ser referência. Então, eu não falo nem de você ter um físico atlético, mas você estar bem de saúde. Então, vai pensando ali em coisas, em hábitos que você tem que ter para você ser referência do teu negócio.
né? E bons hábitos vêm organização financeira, porque é um hábito também você gastar mal. Eu escrevi isso no livro. Eu tinha maus hábitos, né? Isso eu não ia contar, mas eu li. Eu escrevi isso no livro. Eu tive fases da minha vida que eu já gastava antes de ganhar, entendeu? A coisa do cartão de crédito do brasileiro, mas é muito real. Então, a gente tem que começar a analisar o que está de errado na nossa vida para falar assim, não, peraí, eu preciso mudar isso. E tem hábitos bons que não vão te mostrar o resultado na hora. Né? A maioria. Vamos colocar 90%. Até a alimentação. Você come algo gostoso, geralmente é calórico, tudo. Você come algo saudável, mas o prazer não é o mesmo. O calórico era muito melhor, né? O paladar foi muito melhor. Então, o prazer do hábito, do bom hábito, ele demora a vir, né? E o prazer do hábito ruim, ele é imediato. Sem dúvidas. Né? Então, a gente tem essa coisa, essa gestão ali do que é um bom hábito, do que não é. E eu posso falar até agradecimento, oração. Eu acho que tem coisas que a gente tem que colocar na nossa vida. A reza, enfim, como falarem, né? Porque aqui tem várias religiões, mas eu acho que a gente tem que implementar coisas na nossa vida todos os dias para que a gente acorde e esteja feliz. A felicidade é algo, assim, difícil de ser conquistado. Não é algo palpável, não é algo comprável, não é. Você pode estar numa Ferrari e você não está feliz. Poxa, mas empreender no Brasil, imagino que deve ser muito diferente de empreender em Dubai. Sim. Eu costumo dizer, dou alguns exemplos na empresa, aqui no Brasil é montanha-russa de cabeça para baixo. Como é que você vai ficar feliz? Como é que você vai estar feliz? Vamos lá. Felicidade, né? Aí que tá, Alexandre. Quando você pensa que você tem milhares de desafios para superar, vai lá agradecer pelo que você já conquistou. Vai lá olhar, que nem quem tem filho, vai lá olhar para os seus filhos que eles estão saudáveis, né? Olha para o teu físico e fala, puxa, eu não tenho uma doença, eu tenho 2 pernas, 2 braços, eu posso... Isso aí é fichinha perto do que eu quero conquistar, né? Esse probleminha aí, porque é um probleminha. Claro, às vezes você falir, e vai acontecer, pode acontecer, né? Você investiu ali tua vida num negócio e não deu certo, mas calma. Eu falo, o mais importante é você saber agradecer pelo que você já conquistou, ou por quem você já é. Você agradece? Todos os dias, toda hora. E assim, é engraçado falar, porque foi um hábito que eu adquiri ao longo do tempo. Antes eu agradecia, né? Mas eu não tinha essa constância. E aí eu fui entender a constância do agradecimento, o quanto era importante. De você sentar numa mesa, olhar um prato de comida e falar assim, obrigada, Deus. Pode ser em silêncio, quietinho, sabe? Obrigada, Deus, por essa refeição. E você, né? Tudo bem, você não acredita em Deus. Obrigado, universo, obrigado a qualquer coisa, né? Eu falo assim, eu agradeço a Deus. Então, eu olhar aquilo e falar assim, não, puxa, tô deitada numa cama, obrigada. O Pai Nosso, vou até entrar nesse sentido, mas assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabe? As pessoas esquecem disso. O dia de hoje, seu, já está completo. O de ontem já foi, já passou. E o futuro a Deus pertence. Você está galgando o seu caminho. O processo do empreendedorismo, você está fazendo ali todos os dias. Vai crescer sua empresa se você fizer constante? Vai. Vai falir tua empresa se você não observar? Vai falir também. Mas é aquela coisa. O seu dia de hoje é o que vai te levar para um amanhã melhor. Ou para um amanhã pior, mas o seu pãozinho de hoje está ali. Está garantido. Então, agradece por hoje. Né? Só isso. Isso é bem legal. Na verdade, eu fui tomando várias notas, trouxe aqui um material de apoio, porque você falou de coisas muito importantes. Uhum. Você falou, por exemplo, de networking. Sim. Eu entendo que você valida que networking é fundamental para que a gente tenha sucesso como empreendedores. É isso? 100%. 100%. E eu falo, e eu comprovo, e eu já passei, sabe? Então, é uma situação que, assim, ó, quando você tem... até eu conversei muito com a Adélia Zefiro sobre isso. O networking, ele pode ser até uma palavra assim, vamos colocar aí o igual. Networking igual acesso. É acesso. Tem lugares que você não vai acessar na sua vida e com networking você acessa. Lugares que você é convidado que nunca você seria convidado. E aí eu te falo,
Você foi convidado para um lugar, você chega lá vai ter oportunidades, né? Como é que você desenvolve o seu networking? Olha, é engraçado que assim, todos os dias eu acabo conhecendo alguém diferente, principalmente mulheres, todos os dias. Eu recebo directs no Instagram e eu respondo. Então, assim, se você me mandar um direct como mulher, eu vou te responder. E eu já encontrei com mulheres que a gente era, vamos supor, que tinham o meu Instagram, que conversava comigo pelo Instagram, e depois ela falou, puxa, que legal te conhecer pessoalmente. Então, toda plataforma, eu acho que te conecta com alguém hoje. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que não só receber e aceitar, mas a gente tem que buscar também. Então, amanhã, o que está faltando dentro da tua empresa? Né? Tá faltando uma boa gestão de vendas. Vai conversar com alguém. E eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de indicação. Né? Como a gente trabalha com consultoria trabalha muito com indicação. Então, eu sou muito assim. Mas, ô Alexandre, você tem alguém para me indicar disso aqui? E aí você vai falar, tenho, Ariane, tenho. Aquele cara me conectou com outro, que daqui a pouco me conectou com outro. Sabe? É assim. Eu falo assim, eu vou até comentar aqui do Luciano, que eu tenho um fotógrafo, que ele é demais, porque a gente tem ali um movimento de eventos, essas coisas, e ele vai lá e ele conversa, ele dá o telefone dele, e querendo ou não, num evento ali, ele fez 30 contatos. E dos 30, ele pode ser que ele fechou 20 negócios. Então, é muito esse movimento de, não só no interesse, né? Porque no networking também você constrói amizades, você constrói pessoas ali que você vai levar para uma vida, pessoas que vão te abrir portas. Imagina que, eu não sei você, Alexandre, mas assim, as grandes portas que foram abertas na minha vida foram através de pessoas. Né? Você quer que eu te responda? Responde? Todas. Todas. Foram através de pessoas. Todas. Claro, a gente busca, mas sempre vai ter um diretor, alguém que vai te impulsionar, uma amiga, um companheiro, o marido. Sempre vai ter alguém que vai te mostrar e às vezes você tá inseguro, alguém vai te dar um chute também. Vai falar, não, faz isso. Né? Vai que vai dar certo. Então, esse movimento é importante. Né? Networking, Ariane, na minha opinião, começa quando a gente nasce. O primeiro grande networking que a gente tem é com a nossa mãe. E independente de quem é a sua mãe, daquilo que a sua mãe pôde te passar, eu entendo que a gente tem sim condição de desenvolver toda a nossa história baseado naquilo que a gente recebeu da nossa mãe desde o momento que a gente nasceu. Você quer ver uma coisa interessante? Alguns dias atrás eu entrei numa discussão pautado nesse tema, se você quer ser uma pessoa, um profissional admirado, ou se você quer despertar no outro um sentimento por você de compaixão. E via de regra, todo mundo quer ser reconhecido de maneira admirada. Né? Então, o Alexandre e tal, não sei o que ele quer? Eu quero ser admirado. E Ariane, sim, você quer ser admirada ou você quer que a gente tenha compaixão por sim. você? Fácil de responder. Piedade, né? Tem pessoas que fazem isso. Não, mas aí mas tá fora. Sim. Né? E aí, a gente quer ser admirado, e essa admiração, ela pode vir independente da casa onde você nasceu. Sim. Porque se você nasceu numa realidade econômica ou social menos favorecida, a sua luta na construção da jornada empreendedora ou executiva vai ser imensa. Sim. Imensa. E se você teve o privilégio, economicamente ou socialmente falando, de nascer numa família mais abastada, teoricamente, você vai ter uma jornada mais simples. Mas é só teoricamente, porque existe um nível de exigência completamente distinto. Então, se você vem de uma família mais simples, a régua vai estar mais baixa. Se você vem de uma família de empresários, empreendedores de sucesso, com um nível econômico mais alto, intelectual, a sua régua vai ser muito mais alta e o desafio vai estar lá também. Sim. Então, eu creio muito que o primeiro network vem da mãe, e aí a gente vai desenvolvendo e passando pelo nosso pai, pelos nossos irmãos. Os amigos da escola. Os amigos, os fornecedores, os clientes, empreender é isso. Sim. Um grande amigo meu, ele fala um negócio interessante, eu já devolvo para você. Ele fala que ele não conhece todo mundo, mas ele certamente conhece alguém
Que que conhece quem eu tô procurando. Isso é muito louco. Sim, É a magnitude mas da guardem network. essa frase, guardem, é Muito verdade. legal. Agora, você falou uma outra coisa bem legal sobre constância, Uhum. não é isso? Como é que você faz para ser constante? Conta um pouquinho. Então, a constância. Eu acho que a constância, ela tem que ir primeiro passo, né? Tem dias que você não vai querer ser constante, mas o querer nem sempre é poder. Então, a gente tem que fazer, e eu tô falando isso, a constância principalmente para os negócios, tá? Porque quem tem pequena empresa, porque o grande ainda consegue administrar melhor. Quando você tem um corpo ali de pessoas trabalhando para você, flui bem. Mas quando você é pequeno empreendedor, que às vezes você é o empresário, né? Que você tem que fazer, tirar nota, fazer não sei o quê, mandar ali. Às vezes você até tem uma equipe de 3, de 4, de 5, mas você tem que ser constante. Senão, sua empresa não vai fluir, não vai funcionar. E o que eu faço, né? Eu sou uma pessoa que, assim, primeiro que eu acordo já fazendo uma lista de tarefas diárias. Isso é legal? Para mim, funciona. Pode ser que para o Alexandre não funcione, pode ser que para outras pessoas não funcione, mas eu gosto de ter a sensação de que no final do dia eu consegui executar aquelas tarefas que eu tinha de responsabilidade ali no dia. Então eu faço a minha lista de tarefas diárias. Fora isso, para ser constante, tem momentos que você tem que ali, não quer fazer nada, não quer fazer ginástica, põe a roupa e não pensa, só vai. Só vai. E também, aí vamos lá, alimentação saudável, constância. Chegou num restaurante, puxa, hoje é o dia do estrogonofe. Esses dias eu passei por isso. Hoje é o dia do estrogonofe, olha, o nosso estrogonofe é o melhor daqui. Aí eu falei, tá, mas vê um filé de frango grelhado. Então, é difícil? Claro que é difícil ser constante. E assim, Alexandre, pensa que o constante não é só nessa vida, né? Eu falo assim, nessa vida empresarial, nessa vida de rotina. Porque é chato ter rotina também. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, mas tem muita gente que não gosta, e tudo bem, né? Mas tenta fazer algumas coisas que sejam fundamentais e importantes serem constantes. E assim, chegar na empresa, põe um certo horário, sabe? Ou, eu não consigo chegar tão cedo, põe pelo menos um horário da tarde, tira amanhã para sua família. Coloca esse movimento de constância, nem que seja, não é um movimento perfeito, que eu acho que deveria ser, né? Eu deveria estar às 9 na empresa. Mas durante um mês eu vou chegar à 1 da tarde. E vou sair 6 da tarde porque eu quero e porque eu preciso dar atenção para minha família, enfim. Mas essa constância de dia a dia, de rotina, para o empreendedor é importante. Mostrei o seu livro, que, aliás, vamos deixar um link aqui, porque é bem bacana. Uhum. Mas tem um outro, bem legal. Mostro aqui, ó. Nada pode me ferir. Esse cara é um... Já gosto do nome. Um cara único, né? O único homem que completou 3 treinamentos nos Estados Unidos, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E ele fala de um paradoxo bem interessante, que ele fala assim, ó, você tem que sair da tua zona de conforto. Sai da zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? Muitas vezes é sair da constância. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele fala o seguinte, não termina quando você está cansado. Sim. Termina só quando acabar. Ele é bravo. Isso é Ele muito bravo. louco. Mas empreender é isso. Aí eu te falo até, o nome disso é muito coragem. É muito coragem. É muito coragem. Porque quando a gente fala da coragem, e é algo que o empreendedor tem que ter todos os dias. Você tem coragem? E eu tenho, e eu vou te falar, tá? Eu trabalho a minha coragem todos os dias. Como? Eu recentemente estava em Dubai, um dos últimos dias que eu estava sozinha, eu saltei de paraquedas em Dubai. Mas, Ariane, saltou em Dubai de paraquedas porque é bonitinho. Não, eu tô trabalhando a minha coragem ali. Você acha que é fácil pular de um avião? Então, assim, a gente tem que trabalhar. O empreendedor, ele tem que trabalhar a coragem. Eu vi até esses dias Joel J falando que ele entra no banho gelado para trabalhar a coragem.
Ele tá né, a vontade ali, tem vontade de tomar banho gelado nesse frio? Ninguém tem. Mas quando você passa da tua zona de conforto ali, que doeu na hora, mas você conseguiu, pode ter certeza que você vai começar a ver as coisas de uma outra maneira. E eu comecei a ver as coisas. Hoje, se você falar assim pra mim, Ariane, vamos saltar de bungee jump, vamos não sei o quê, vamos, né, vamos pular de não sei da onde, vamos abrir uma empresa. Esses dias mesmo eu falei que eu fiz um plano de negócio para um spa, eu queria um spa e estava vendo um capital de giro de R$800 mil. Assim, eu sou uma pessoa que eu penso alto, megalomania com meus sonhos. E eu não tenho medo e vou... Aí eu montei o plano de negócio e falei, não, vai ter que fazer 10 milhões de massagem para pagar esse investimento, não vai dar certo, volta para trás. Então, é muito disso, sabe, Alexandre? É de você ter essa coragem de falar assim, não, eu vou fazer isso. Tá, no meio do caminho pode ser que a rota mude, mas... Ó, você pegou um ponto bastante interessante. Uhum. Eu estava preparado para comentar com você que o Bernardinho, técnico do multicampeão do vôlei, tanto da seleção feminina quanto masculina, ele fala um negócio muito legal. Ele fala que assim, ó, que a gente precisa ter coragem. Uhum. Só que ter coragem não significa que você vai necessariamente levantar e simplesmente fazer as coisas porque você quer vencer o medo. Não, você precisa se preparar antes. Sim. Não dá para falar assim, eu tenho coragem de pular aqui do 22º andar sem paraquedas. Não adianta, vai se estatelar, né? E quando você fala do paraquedas, poxa, talvez sem racionalizar, mas você sabe que você tem uma equipe. Sim. Né? Sim. Que está te apoiando. Você tem um avião que é seguro. Sim. Você tem o equipamento. Você tem o backup do paraquedas. Então, é assim, você vai vencer o medo e vai aterrissar. Sim. Não é isso? E eu estava preparado para dividir esse pensamento Bernardinho com você quando você falou do plano de negócios. Aí me veio uma dúvida. Uhum. Você recebe um plano de negócio do SPA. Capital de giro 800 mil. Pensamento megalomaníaco. Só vai ou antes de ir tem que fazer alguma coisa? Não, aí antes de ir você senta, olha e fala assim, isso funciona? Vai dar certo? Peraí, dentro de uma projeção de 6, 12, 24, 36 meses, tem realidade? Porque não é só isso, né? O que você analisa? Tudo. É uma empresa nova. Eu até esses dias vou comentar aqui, olha só, eu estava numa roda de mulheres, a gente estava conversando, e aí uma das mulheres falou assim que o marido dela foi no Sebrae, porque eu sou orientadora do Sebrae também. Então, o marido dela foi no Sebrae há 10 anos atrás, e ele falou que ele queria abrir uma empresa de reciclagem. E o consultor do Sebrae falou assim para ele, olha, tá passado isso. Se eu fosse você, eu não abria, é ruim, é um negócio que tá passado, tá já escasso. E aí ele virou as costas e não abriu, continuou sendo diretor de empresa, né? E aquilo ali me chamou super atenção, porque a gente não pode fazer isso, né? E aí eu me coloco nesse lugar também como orientação, como mentora, mas não posso fazer isso. Eu posso trazer a realidade, né, de um negócio. Posso mostrar para você amanhã, ou eu pegar um plano e falar, não é alcançável. Mas a gente nunca pode tirar a vontade e o sonho do outro. E aí que tá, né? É quando você fala disso de... a gente muda a rota todo tempo. Eu fui lá e eu tô falando que eu fiz pra mim, né? Um plano de negócio, e eu olhei e falei, não, é inalcançável isso, eu vou ficar a minha vida inteira pra resgatar esse dinheiro, não posso fazer isso. E não fez? Não fiz. Tenho coragem? Tenho. Entendeu? O dinheiro estava disponível no banco para capital de giro, mas não é assim que as coisas funcionam. Né? A gente tem que ter realidade fora a coragem. É o que você falou de estar ali o avião, tá segurinho. A gente tem essa noção. Calma aí, né? Eu tenho coragem de entrar no banho gelado porque você não vai me dar um choque térmico, né? Mas o espaço, você não queria muito? Queria muito, mas aí que tá. Viver o teu propósito, ele vai te levar por caminhos que tem coisas que você vai querer muito, tem coisas que você vai achar que quer, porque acontece isso também. A gente tem que entender ali até que ponto você vai, é muito natural. Eu tenho amigas que com 40, 50 anos acham que querem ser professoras, acham que querem ser mentoras.
Só que elas estão fazendo um efeito manada, vendo o que está acontecendo na internet, essa flutuação de gente, e não é, às vezes elas querem continuar no que elas já fazem. Então, a gente tem que muito entender também o que a gente quer, né? E se dá dinheiro, porque eu falo assim, Alexandre, ninguém vive né? A gente vive de dinheiro, a gente precisa ter resultado. As empresas são feitas de lucros. Então, assim, não vai ter lucro no primeiro ano, não vai ter lucro às vezes. Não vai, mas calma que a sua empresa precisa ser estruturada, ser planejada dentro do planejamento estratégico, do plano de negócios com lucro. Não dá para você comprar um negócio a 10 e vender a 10. Né? Então, é isso. Vai demorar o lucro? Pode ser que 1 ano, 2, 3. Vai, mas tem que ter resultado. Posso te contar uma coisa? Diga. Tô certo, não. Mas eu não faço nenhum negócio, Sem resultado. que não dê lucro. Desde o primeiro dia de operação. Olha. Nenhum. Que bom. Nenhum. Eu digo o seguinte. E sou campeão mundial de fazer negócio errado. Como? E negócio errado não é negócio ruim. Sim. O que é fazer negócio errado? Eu começo muitas vezes um negócio errado. Puxa, faltou uma informação, faltou analisar um dado, faltou fechar um conceito, e aí o negócio ele não dá o resultado no primeiro dia. Mas o meu conceito de que o negócio bom, eu falo assim, ó, negócio bom não começa ruim, ele pode começar errado. E por uma incompetência do gestor aqui. Mas ele não pode começar ruim, porque o meu maior temor, quando eu vou falar de business, seja ele o meu negócio ou o negócio de terceiro, o maior temor é a gente ficar justificando um resultado ruim. Sim. Tem uma pesquisa bem interessante, mas ela já está um pouco distante, é de 99, mas ela é aplicável. É uma pesquisa americana que entendeu qual era o maior motivo das demissões dos CEOs americanos em 99. E não era currículo. O currículo deles era inquestionável. E o maior motivo era a demora na tomada de decisão. Beleza? Olha Demorou. só. Então, a empresa não está dando resultado, o cara não manda o diretor comercial dele embora, não treina, não faz nada, e aí ele perde o emprego. E aí, quando eles foram para esses presidentes, entenderam o porquê da demora, isso é muito legal, muito legal. A pesquisa mostra que os presidentes não conseguiam entender como é que o currículo dos diretores comerciais não faziam com que eles performassem. E aí, a avaliação depois de perderem o emprego, qual que é? Ou qual foi, né? O passado não tem nada a ver com o momento presente ou com o futuro, porque as coisas mudam de lugar, né? Então, o meu grande temor é assim, se eu acreditar que o meu negócio, ele vai começar ruim, mas depois melhora, a chance de não melhorar é imensa. Ótimo. O menor prejuízo para mim, sabe qual que é? É o primeiro. Meu, Ótimo. Tá errado? Corrige, faz outro, segue a vida, tá, e vai embora. Então, e eu te perguntei do spa porque como empresário, muitas vezes a gente quer fazer. Sim, eu queria, mas... Eu quero. Né? Mas, cara, mas não era viável. Não era viável. Sim. Bem interessante. E uma outra coisa que você falou foi sobre conexão. Né? Você falou assim, olha, a gente vai se conectando, né? Então eu pergunto uma indicação e aí eu vou recebendo e tal. Legal. Aqui nessa plataforma de comunicação a gente tem diferentes perfis a cada episódio. Mas eu quero saber o seu. Para quem eu tenho que falar assim, fala com a Ariane que ela resolve. Quem estiver precisando do quê? Conta para mim. Olha, para quem... Primeiro, eu gosto muito de falar com o empreendedor que está pensando em desistir. Olha só. Eu falo assim, tá, o empreendedor que está pensando em desistir, o empreendedor que quer crescer o seu negócio, que quer fazer uma gestão do seu negócio. Alexandre, as pessoas, elas começam a empreender e elas esquecem o que é de fato uma empresa e o papel do empreendedor.
Então, assim, você é empresário. Você já tem uma equipe, você tem ali uma empresa, você tem um negócio. Claro que você foi ousado. A R70 foi uma grande ousadia. Mas quando eu falo assim, eu gosto de ver isso nos empresários, nos empreendedores. Eu gosto de ver essa ousadia de falar, não, peraí, eu preciso de uma sala, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Montar essa estrutura não é fácil, mas ela precisa acontecer. Então, assim, sair daquele papel de empresário pequeno, né? Porque eu vim do empresário, da consultoria para os grandes. Né? Imagina que, assim, desde o início eu trabalhava com o grande, com faturamentos altos, tudo. E aí, com o Sebrae também, eu fui entendendo quem que precisava de verdade de um apoio. Porque o grande, ele tem contabilidade interna, ele tem ali corpo, né, um corpo de conselheiros. Então, algumas áreas, claro que vão ficar abertas. O tributário, a parte de gerenciamento, a parte de análise SWOT, a parte estratégica, planejamento estratégico, às vezes tem que ser um olhar externo. Mas eu fui olhando e falando, não, peraí, o pequeno, ele precisa começar a ver o negócio como uma empresa. E essa é a parte mais difícil, né? De você, quando você começa errado, é o que você falou, quando você começa errado, para você depois consertar é muito mais difícil. Não existe faculdade para empreender, mas existe pessoas que podem te ajudar. E aí que tá, né? É você ter ali um advogado que te oriente, às vezes alguém que vai montar seu planejamento estratégico semestral. E pessoas, né, contadores eficientes, ali você vai ter uma empresa de verdade, uma empresa com responsabilidade que atenda amanhã de uma forma segura, né, as pessoas, porque ter por ter também você vai ter, mas você não vai ter o que você espera, que é um resultado financeiro favorável, amanhã umas férias decentes, um carro do ano, uma casa da forma que você quer. Então eu acho que é muito assim, você é visionário? Você tem vontade de crescer na sua vida? Então, começa a traçar uma empresa, né? E eu vou até fazer um complemento, mas hoje em dia, né, o adolescente, o jovem, e eu gosto muito de falar com gente jovem, tá? Eu Adoro também. essa idade dos 16, dos 15 aos 18, que tá confuso, que tá não sabe o que quer. Adoro. E a maioria quer empreender hoje, quer ir pro digital. O digital é muito bom. É muito, muito bom. Mas vai pro digital entendendo que é uma empresa. Entendendo que é um negócio. E aí é um conselho para a meninada que vai ouvir também, sabe? Começa a traçar uma estratégia. O que você vai ter de produto amanhã? O que vai ser rentabilizado com aquilo? Porque ter Instagram para postar suas fotos do dia a dia, tudo bem, você pode ter. Mas você pode ter um Instagram também que te dê uma renda ali boa por mês. Então é muito você ir trabalhando isso, sabe? Entendendo como que você pode fazer negócio, crescer isso amanhã. Né? Hoje tem as marcas, às vezes você começa por um caminho e tem várias marcas que vão te atender, que vão te apoiar, te patrocinar, enfim. É isso, eu acho que o mundo está muito... Até eu vou colaborar aqui com uma situação. Me perguntaram assim esses dias, mas Ariane, como é que você vê o seu mercado daqui 5 anos? Eu falei, meu mercado está explodindo, tá todo mundo empreendendo. Todo mundo quer ter o próprio negócio, todo mundo quer ser dono do próprio nariz, do seu horário, da sua rotina. E aí a internet veio para essa explosão de você pode, você consegue, né? Claro que tem gente que nasceu para ser corpo, não nasceu para ser cabeça, né? E tá tudo bem, também vai trabalhar para outra pessoa, que a gente também, os empresários também precisam de gente para trabalhar. Então é muito disso, a gente entender o que dá para ser feito e abrir uma empresa e começar com responsabilidade que vai dar muito certo. Que legal. Então hoje você tem o Sebrae. Tem o Sebrae, tem o consultoria empresarial, tem o clube de empresários, FGV, tem livro, quero abrir mais coisas, enfim. Quer dizer, quero empreender, né? Clica aqui na minha bio, faz contato comigo que eu vou te ajudar. É por aí? Sim, por aí, por aí. Legal. E como é que você cuida da tua imagem pessoal? Então, olha só, antes eu nem entendia como é que... Porque se você pegar a geração dos 30 aos 45, 50, te confesso que a gente tem uma dificuldade, tá, com o digital. Não é natural. Não é uma forma natural. Dos 30 aos 45, 50. É uma forma que a gente ainda se força a estar lá. A gente entendeu que a gente precisa. A geração nova, geração Z, é tranquilo, eles nasceram dentro do digital. A gente está se inserindo cada dia mais.
E eu entendi, aí vou te falar, Dubai, Orlando, Miami, Europa, que eu estava na Europa também, todos os lugares não te pedem outro contato a não ser mais Instagram. É absurdo como o seu Instagram virou o seu currículo. Olha que interessante. Virou o seu currículo. Então, assim, a gente precisa ter essa noção do quanto o arroba é importante. E trazer isso, né? E trabalhar essa forma digital de uma forma responsável também. Porque o de 18 às vezes não sabe o que posta. Né? Ele tá lá dentro do digital, mas ele não tem filtro. A gente que tem mais conhecimento, vamos ter um pouquinho, assim, conhecimento eu digo no sentido de responsabilidade com a internet, né? Então a gente tem que ter cuidado e ao mesmo tempo saber usar, né? Postar ali coisas que fazem sentido, postar coisas que ajudem alguém, né? Ter uma estrutura de rede social que eu fui, claro, assim, foi um processo. Eu não entendia que ia ser passo a passo, né? Como é que funcionava, como é que vinham pessoas. A gente tem que ter uma estrutura, né? E hoje o Instagram, ele tá aí para isso, para mostrar que a gente pode ter um posicionamento de quem nós somos de verdade também, porque a internet tá aí para mostrar quem você realmente é. Não precisa fantasiar ninguém. Traz o seu dom para a internet ouvir, né? É isso. É verdade. Muito legal. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, a gente vai deixar aqui os seus contatos na descrição do vídeo. Vai aparecer agora aqui na tela também o seu contato. E aí, todos aqueles que tiverem interesse em aprender com você sobre o digital, sobre empreender, aqueles que estiverem pensando em desistir antes de Sim. desistir, fala com essa moça que ela Seja vai te ajudar. constante, seja constante. Né? Questão de sucesso. Bons hábitos. Bons hábitos. Eu gosto muito de trabalhar o conceito que a avaliação de sucesso ela deve ser feita sempre baseado num voo longo, que é o voo da nossa vida. Ótimo. E quando a gente pensa no voo longo, Ariane, lá no final dele, interessa muito pouco quanto de dinheiro a gente fez. Mas vai interessar bastante quantas vidas a gente tocou. Sim. Eu creio muito nisso. Sim. Creio muito, muito, muito mesmo. E eu te agradeço imensamente por ter obrigada. vindo aqui. Você contribuiu bastante com o nosso canal, com todos aqueles que estiverem nos ouvindo e te assistindo. E se você, em algum momento, tiver dúvida sobre a sua capacidade de influenciar pessoas, afasta. Que bom. Você certamente influencia muita gente, tanto no universo online quanto no offline, que é Fico onde as feliz. coisas funcionam Sim. de maneira ainda mais realista. Sim. Tá? Que Quer legal. deixar alguma orientação final para quem está te vendo? Fica à vontade, o canal é seu. Olha, fico muito, muito feliz. É uma honra estar aqui. Realmente, eu fui uma pessoa durante muitos anos do offline. Eu acho que o online, claro, para todos, é um mundo novo, é um desafio e a gente está aqui todos os dias para vencer isso. E o que eu tenho para falar é isso. Se você tá aí, tá empreendendo, tá fazendo acontecendo, né, na sua vida, na vida de outras pessoas, não desista e cada dia mais procure entender de gestão de negócios, que é fundamental. A FGV tem esse apoio também, tá? Eu vou falar só isso rapidinho, porque imagina que a gente hoje não sabe por onde vai, às vezes, então a gestão é importante. Não se apegue no processo, mas tenha um processo interno. Não se apegue ali de como fazer, né, o externo, como as pessoas de fora estão fazendo. Se apegue no seu. Tenha você interno dentro do seu negócio, uma organização e um processo que funcione, tenha constância e que tenha lucro, né? Então, Two Steps Ahead, eu acho que eu amo esse nome. A mente empreendedora e visionária é Two Steps Ahead. É isso. Contem comigo, eu tô aqui, a minha rede social, ela é despretensiosa para qualquer coisa, eu falo que ali a gente tá ali para trocar experiências, gosto quando eu recebo direct de pessoas que estão fazendo negócios, que estão empreendendo, que deu errado, que deu certo, enfim, contem comigo. Legal. Tá bom. Obrigada, Alexandre. Obrigado você, viu? Vamos lá. E para todos vocês que nos assistiram e nos ouviram, vai também o meu agradecimento e a minha recomendação de engajamento. Dê o seu like, deixe os seus comentários, ative o sininho aqui para você receber os nossos conteúdos toda vez que eles forem postados
E não deixem de compartilhar esse conteúdo com todos aqueles que estão à sua volta, com todos aqueles que estão à sua volta. Eu te encorajei, se você tem filhos, a compartilhar com seus filhos. Eu compartilho com os meus as experiências do dia a dia, porque eu creio que tudo aquilo que a gente ouve durante o nosso dia, no nosso trabalho, seja o nosso trabalho voltado a uma carreira executiva ou a empreendedorismo, tem um impacto significativo na vida deles. E se vocês não têm filhos, mas têm amigos, têm cônjuges, use-os para que vocês sejam agentes transformadores de pessoas. A gente está aqui no final do dia para mostrar como é que empreendedores como a Ariane fizeram e farão para serem sempre pessoas multiplicadoras de conhecimentos e de bons hábitos. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.